Tudo bem, gente? Então, a gente vai continuar o livro da Elizabeth Lima, tá? Que a gente já tinha conversado na última gravação. E nessa gravação eu quero falar sobre o capítulo Arte Contemporânea, Vizinhança da Clínica, né? Que é o objetivo final da nossa disciplina. Fazendo um pequeno preâmbulo, juntando com o último vídeo, que a gente já comentava um pouco sobre a trajetória da Anísia da Silveira, todo esse papel da atuação, da prática dos pacientes, né? Não mais uma arte voltada para uma questão mais interpretativa, mas uma arte que tem a ver com a própria vivência, com a própria experiência e que se torna, por conta disso, terapêutica, certo? Esses dois capítulos eles dão uma sustentação, dão uma fundamentação para a gente ler esse texto aqui, que eu particularmente acho bastante interessante. Eu disponibilizei para vocês lá no Siga, e está na internet também, é um texto fácil de encontrar, que é a Subjetividade em Obra, Lígia Clark, Artista Contemporânea, que é um texto da Sueli Ronick. Esse capítulo do livro da Elizabeth Lima vai trazer dois autores. Um deles, que eu já comentei com vocês na última gravação, que é o Bispo do Rosário, Arthur Bispo do Rosário, e uma outra artista, essa um pouco mais contemporânea, que é a Lígia Clark. Tá? A Lígia Clark, que é uma artista, fundamentalmente uma artista, né, que não se dizia terapeuta, não se nomeava como terapeuta, mas que na produção da sua arte ela percebeu uma transformação, uma mutação nas pessoas que participavam daqueles experimentos, daquelas vivências artísticas. Então é fundamental, é interessante a gente conhecer um pouco a trajetória de vida e um pouco da arte da Lígia Clark. Vocês vão ver, se vocês procurarem no YouTube, vários vídeos falam sobre ela, alguns têm algumas gravações dela, ou tem experimentos que ela propôs. Tá? Mas vamos começar então pelo texto. Eu fiz um retrocesso nesse capítulo, para falar de uma questão que a gente comentou na última vez, que é exatamente essa desvinculação da arte da psicopatologia. Porque há uma tendência muito forte da gente querer vincular a ideia da arte com a questão da patologia. Então, é como se os psicóticos, é como se os esquizofrênicos, é como se a pessoa com sofrimento mental tivesse uma propensão maior, ou um ímpeto maior para uma produção artística, ou pelo menos para uma produção artística mais profunda. Difícil dizer, né? O fato é que a arte ela serve como uma comunicação. E quando a gente fala de sofrimento psíquico, de adoecimento mental, esse processo de comunicação, seja a comunicação externa, seja a comunicação interna, fica bastante prejudicado. E a arte, ela é mais ou menos um instrumento de contato consigo e com os outros. Tá? Se vai haver mais artistas no campo, nas patologias graves, mentais, ou nos ditos normais, não há como averiguar. Provavelmente há uma certa igualdade entre artistas de um lado e do outro. Mas o fato é que quando essa arte é trazida para pacientes que estão internos, ela toma uma dimensão realmente de curadora, mais até do que em outras circunstâncias. Bom, o texto fala de duas exposições que aconteceram ainda na década de 80 em São Paulo, chamada Região do Desejo e Arte e Loucura, Limite do Imprevisível, tá? Que tratavam, ainda lá na década de 80, continuava tratando a ideia de arte e patologias e tratando os pacientes internos nas colônias, nos manicômios, como, de certa forma, ingênuos, como crianças, como infantis, como pessoas desprovidas de crítica. Então, portanto, elas criavam coisas mais
mais simples, ou um pouco mais ingênuas, ou um pouco menos fundamentadas. Tá? Talvez não seja tanto assim, né? Porque há uma tendência de infantilizar o doente mental, né? Assim como há uma tendência da gente infantilizar o idoso, né? Porque talvez haja uma tendência nossa de tornar a racionalidade como pressuposto maior do entendimento, tá? Mas não, o Jung trabalha menos com essa ideia da razão ou da racionalidade e muito mais com uma ideia do símbolo. Tá? E o símbolo, sim, ele pode ser atravessado por atravessamentos, por imagens ou por relações que são ingênuas, muitas vezes, que são simples, muitas vezes. E talvez essa simplicidade seja o que a gente verdadeiramente busca na intencionalidade na saúde. Como eu comentei anteriormente, tá, em 81 houve uma exposição chamada Arte em Comum em São Paulo, onde toda a obra era acompanhada de uma pequena descrição do nome do paciente, uma pequena descrição do caso e a patologia. Né? Então, é tudo isso, exatamente isso que a gente quer desvincular quando pensa na obra de pacientes ou de pessoas que estão atreladas a um hospital psiquiátrico. Porque vincular a pessoa à patologia é tornar essa pessoa a doença, né? E ela é muito maior que essa doença, ela é superior a essa doença, e é isso que a gente que importa. Nelson Aguilar, que foi o curador, né, de uma exposição no ano 2000, chamada Imagens do Inconsciente, ele vai dizer o seguinte: apesar dos esforços por enquadrar racionalmente, né, a arte, não há adjetivos para a arte. Ela aflora de qualquer ambiente, em qualquer condição. Então, na verdade, a arte não é dos artistas, né? A arte é do ser humano. O ser humano tem uma potência criativa. Aliás, os animais também têm, né? Mas o ser humano tem atrelado a si a subjetividade, o ser humano tem atrelado a si a racionalidade. Então, essa potência criativa, ela tem um poder um tanto quanto maior. Né? Então, acho que é um pouco essa lógica que a gente tem que pensar. A arte é da vida. Né? E quando a gente trabalha com vida, a gente tem que trabalhar com essa potência criativa. A arte não é só o belo, a arte não é só de artistas, não é só essas coisas espetaculares ou essas coisas que têm um renome ou que têm um reconhecimento. A arte é de todo ser humano. E aí o que surge depois, né, disso tudo, né, não é se aquilo que o paciente no hospital psiquiátrico faz é arte ou não é arte. Né? O que surge é a demonstração que aquele ambiente de exclusão também produz artistas. Essa é a constatação. Aquele ambiente de exclusão, aquele ambiente de desvalorização, aquele ambiente de morte, ele é um ambiente que também é capaz de produzir artistas, né? Ou pessoas que produzem coisas belas também, e às vezes muito belas. É essa a constatação que se tem. E aí se pergunta assim, mas quando a gente estuda, por exemplo, mesmo que a gente estude quando a gente estuda os artistas modernos, os artistas que têm um reconhecimento mundial e tal, a gente gosta de saber a história desses pacientes para entender talvez um pouco por que eles chegaram naquela modalidade de arte, naquela modalidade de expressão. Por que a gente não pode fazer isso com um artista exilado num manicômio? Na verdade, se pode fazer, desde que isso não se torne a referência para a produção que ela tomou. Né? Porque nesse universo inconsciente, a potência de vida é muito maior do que aquele universo onde a pessoa está restrita. Né? E aí que se torna forte pensar que mesmo num ambiente tão empobrecido, num ambiente tão aviltante, a pessoa tem uma beleza tão grande de produção. Tá? O ambiente conta muito, né? Como eu já tinha comentado na outra aula. O ambiente em que esse paciente se encontra
ele é referencial também. Então, se a pessoa se sente acolhida, se a pessoa se sente acompanhada, se a pessoa se sente observada, ela vai se encaminhar de uma forma diferente em relação a essa potência criativa. E é isso que o trabalho psicológico talvez possa auxiliar, em ser um catalisador, em ser alguém que esteja junto, né, um catalisador dos afetos em relação a esse paciente, né, ou esse artista, e que possa, então, favorecer a sensibilidade. Tá? E, e o interessante, né, da gente pensar que nesse primeiro momento aí, na década de 80, né, até hoje, essas referências desses artistas que surgem dentro dos manicômios, de alguma forma, elas influenciam as pessoas que estão fora desse manicômio. E é por isso que é interessante de pensar o quanto a arte ela também é alguma coisa de uma certa amplificação, de uma certa amplidão, e que ela tem influências de muitas vertentes, de muitos lugares, até mesmo de dentro dos manicômios. No capítulo sobre a arte na vizinhança da clínica, a autora vai falar de dois artistas, como eu já comentei antes, o Bispo do Rosário e a Lígia Clark. Tá? O Bispo do Rosário, que passou praticamente a vida inteira dentro do manicômio, numa sala, e a Lígia Clark, uma artista com enlaces de terapeuta. A Lígia Clark não era terapeuta, mas a sua prática a trouxe muito próxima à terapêutica. E é essa discussão que a Sueli Ronick vai fazer nesse texto, né? Por quem detém a terapia. Né? Se a gente for na raiz da palavra terapia, terapia tem a ver com cuidado. Então, o cuidado está só na mão de terapeutas, está só na mão de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, quem cuida. Né? E essa é um pouco a discussão que a gente tem que fazer. A Lígia teve vários períodos na sua existência, várias obras, uma delas, a partir do que ela chamou de obra Caminhando, ela começa a dar mais importância, ou um pouco mais de importância, ao espectador, às pessoas que observam a sua arte. Coisa que a arte, em geral, a mais tradicional, não previa, né? Porque a arte é alguma coisa distante da nossa existência, né? Tem a ver com os quadros maravilhosos, tem a ver com esculturas, tem a ver com dança, são coisas que nos desprendem daquele lugar, né? É resguardado a determinadas categorias ou determinadas pessoas. Mas não, a Lígia Clark faz com que as pessoas participem da produção da sua arte. Isso é interessante. Tá? E segundo Lígia, né, uma citação dela, é preciso absorver o sentido do precário para descobrir na imanência do ato o sentido da existência. A arte não é pronta para Lígia. A arte é alguma coisa que vai surgindo na própria experimentação. E dessa experimentação a gente encontra, ou a gente intui novos sentidos. Tá? Veja bem, né? Assistam alguns vídeos da Lígia Clark na internet, né? E tentem observar o tipo de vivência que ela propunha para os seus alunos, né? Porque na verdade ela não era terapeuta, mas ela propunha algumas vivências que se inundavam ou inundavam-se de sentido. É o que ela chamou de experimentações estético-clínicas, né? Que escapam a toda tentativa de uma leitura puramente terapêutica do seu trabalho. Existe uma nova sensibilidade. Né? Quando a gente está dentro de uma obra ou participando em alguma medida de uma obra, a gente está vivenciando novas sensibilidades, novas intuições. Eu acho que esse é um lugar que a gente pode desenvolver ou pode experimentar, desde que esteja aberto a isso. Né? E a gente sabe que, às vezes, o mais complicado é estar aberto às experimentações. É o mais difícil. Da mesma forma, né, mas por um outro atravessamento, né, o Bispo do Rosário recria um universo paralelo. Tá? A Lígia Clark criou seu universo de experimentações. O Bispo do Rosário criou um universo paralelo ao universo real
e com toques de escutas divinas, né? Porque o bispo do Rosário dizia ouvir vozes que lhe intuíam ou que lhe diziam para construir determinadas coisas, né? Então, de certa forma, o bispo do Rosário integrou esse delírio, ou essa alucinação psicótica, integrou isso de uma forma bastante saudável, digamos assim. Tão saudável que ele acabou minimizando o uso de medicações, não foi um paciente, embora tenha levado, tenha sofrido com a eletroconvulsoterapia em alguns momentos, durante boa parte da sua vida isso acabou sendo deixado de lado, já que ele se mantinha calmo a partir da sua produção. O bispo do Rosário não se pode dizer que era uma pessoa considerada normal. Jamais seria normal atrelado à nossa realidade, pelo que a nossa sociedade entende como normal. Mas era extremamente normal na sua potencialidade. E ele só se manteve assim porque se manteve longe das terapêuticas tradicionais. Essa é uma questão fundamental. Um dos críticos de arte, né, Frederico Moraes, diz o seguinte: a arte tem a ver com tudo, inclusive com a loucura. Por isso que é coerente falar de Bispo do Rosário. Ele dizia que bispo é um demiurgo, né, um mensageiro de Deus. Alguém capaz de arrancar as coisas da sua banalidade e da sua concretude material para dar-lhes um novo significado. Vejam as obras do Bispo Rosário. Ele usa nada, ele usa qualquer coisa encontrada no chão, qualquer papel, qualquer sapato rasgado, qualquer pedaço de pau, qualquer tecido, tudo é utilizado na sua obra. Aquilo que não tem sentido nenhum e é tosco por natureza, tornam-se sensíveis e tornam-se significativos na vida das pessoas, na vida de cada um de nós. A isso a gente vai dizer o seguinte: bom, mas são coisas toscas, são coisas desprovidas de um significado. Para quem lembra de um artista francês, talvez vocês não lembrem do artista Marcel Duchamp, mas lembram da obra dele com certeza, né? A obra dele, a mais reconhecida, é o Mictório. Né? Vocês já viram essa imagem do Mictório? Se botarem lá Marcel Duchamp, vai aparecer o Mictório do Marcel Duchamp. O que o mictório tem a ver com arte? O mictório em si não tem nada a ver com arte, mas quando o mictório é transferido para um ambiente de um museu ou de uma sala de exposições, aí ele se torna uma coisa descontextualizada da sua realidade e totalmente enigmática ou totalmente conceitual, como os artistas costumam dizer. E talvez o artista considerado louco, né, ou esse artista em que está restrito a um campo de tratamento psiquiátrico, ele cria muitas vezes isso, né? Imagens que são imagens muito típicas da sua existência, mas que nos fazem pensar sobre a localidade dessas coisas, né? Que nos fazem pensar sobre a significação dessas coisas, né? O Duchamp nos faz pensar o que faz um mictório dentro de uma sala de exposições, né? Mas o que faz um pedaço de pau, de bota, de pedra na obra do Bispo do Rosário? Né? E essas coisas elas significam muito mais do que a gente imagina. Bispo criou dentro dos manicômios agenciamentos que permitiam que a vida continuasse pulsando dentro de si. Tá? O que salvou o Bispo do Rosário para viver muitos anos, não sei exatamente agora quantos anos ele viveu, mas mais que 60 certamente, foi a arte. Né? Sem a arte, o bispo teria sucumbido muito antes. Muito bem. Então, o Bispo do Rosário teve uma única exposição em vida, tá? Que aconteceu em 82, no Rio de Janeiro, chamada A Margem da Vida. Mas, ainda assim, ele teve esse momento. Depois, a sua exposição, as suas obras perpassaram o Brasil inteiro e foi reconhecido em vários lugares. No fundo, o bispo ele cria um movimento de desterritorialização. Tá? Agora a gente muda um pouco o nosso
nosso tema conceitual, a nossa fundamentação teórica, desculpa, nossa conceituação teórica, atrelada à ideia mais junguiana da produção, mas também atrelada a uma ideia da psicologia social esquizoanalítica, que trabalha com essa perspectiva da desterritorialização. Sair do lugar que nós estamos e criar novos lugares. O grande desafio da nossa existência é conseguir desconstruir aquilo ao qual nós levamos anos construindo, desconstruir aquilo a qual nós fomos colocados e obrigados a constituir durante a nossa existência. Desconstruir esses castelos já construídos é um grande desafio da saúde, tá? Porque a saúde ela implica necessariamente a nossa desconstrução, mas não é uma desconstrução torpe ou uma desconstrução não significativa, é uma desconstrução e uma nova territorialização, né? Ou como Sueli Ronick chama de reterritorialização, tá? Novos territórios. Chama atenção, né, no Bispo Rosário a potência criativa e chama atenção esse imaterial que é a própria vida. Tá? A potência criativa dele salva a sua própria vida. Das trajetórias de Lígia e de Bispo interessa o caráter estético e, ao mesmo tempo, a desterritorialização que provocam. Tá? Tanto o Bispo do Rosário quanto Lígia desterritorializam, né? Criam novos lugares, criam novas significações. Um outro crítico de arte, ele vai falar um pouco, na década de 80 ainda, no final da década de 80, vai falar um pouquinho sobre o signo da precariedade. Tá? Porque quando a gente pega as obras, porque a Lígia também trabalha com objetos toscos, com objetos simples, né? São linhas, são panos, são espumas, são qualquer coisa nesse sentido, e assim como o Bispo do Rosário trabalhava com coisas toscas. Esse signo da precariedade, né? O que nos leva, ou o que nos faz tornar essas coisas simples, toscas e às vezes vazias em algo de significação? Essa é uma pergunta fundamental. E aí eu me lembro, por exemplo, quando a gente transita em cachoeiras, em rios, né, praias, enfim, muitas vezes a gente vê aqueles amontoados de pedra num precário condicionamento de equilíbrio, assim, e que não faz muito sentido. Tá? Não faz muito sentido para quem não está construindo aquilo. Né? Para quem está construindo, o sentido está em buscar esse equilíbrio. Para quem, em algum momento, entende que o equilíbrio é a maneira de existir. Tá? Muitas vezes aquele conjunto de pedras vai cair, e provavelmente ele vai cair, mas no movimento de buscar esse equilíbrio se dá um certo sentido, né, de existência, que não deixa de ser o sentido que a gente tem durante a nossa existência, né, muitas vezes com uma perspectiva de que o equilíbrio ele vai nos abandonar a qualquer instante. Né? Para os orientais, essa ideia do equilíbrio das pedras tem a ver com sentimentos. Né? Para nós, para um explorador, tem a ver com uma referência. Né? Se costumava amontoar pedras para indicar caminhos, né? Antes do GPS. Né? Mas tem a ver muito com a questão do sentimento. E a nossa vida ela é esse constante equilibrar e reequilibrar e desequilibrar. Né? Então é o que esse Arnaldo Antunes comenta sobre a questão do signo da precariedade, que não é diferente talvez da obra do Bispo do Rosário. Esses objetos em lugares diferentes, né, tornam a ideia do que a gente chamou de uma arte conceitual, né? Uma arte que existe na cabeça do artista, mas que exatamente porque existe na cabeça do artista nos faz pensar sobre um outro lugar que normalmente a gente não pensaria. Tá? Arte é qualquer intenção do autor.
a intenção e o movimento pela concretização já é uma produção artística, né? A obra em si é uma produção, mas o movimento é uma produção. E é isso que a gente busca, né? Uma desterritorialização para uma nova territorialização. Para Favaretto, né, crítico de arte, a arte pode ser muitas coisas, mas é, sobretudo, uma experiência de delicadeza. Como falta delicadeza, né? Então, a arte nos aproxima disso novamente. Uma experiência estética pode provocar uma mutação da sensibilidade. Precisaríamos muito de pessoas que conseguissem mudar, transformar a sua sensibilidade, né? Então, a experiência artística, se for vivenciada, seja ela que tipo de experiência for, ela pode se tornar algo sensível ou de uma transformação da sensibilidade, né? É o que a autora aqui vai chamar de mutações subjetivas. No encontro com as diversidades de formas de existência, artistas buscam uma ruptura da linguagem e do sistema de arte para se instaure a expressão, né? O tema da expressão. Se busca a eficácia da obra de arte no que diz respeito à capacidade de gerar um devir. Voltamos àquele tema da semana passada, que é a questão do devir, né? Criar uma nova possibilidade de um novo olhar, uma nova circunstância, um devir, né? Essa potência interna que a gente muitas vezes renega, nega ou não enxerga. Entre a busca da ruptura da linguagem e o esforço por inserir na linguagem expressões singulares, solitárias e sem sentido até então, o fazer artístico e o fazer terapêutico se encontram. Tá? O que é o fazer terapêutico, se não essa busca de singularidades e de coisas que aparentemente não fazem sentido, mas que, quando colocadas uma sobre a outra, num equilíbrio precário, mas colocadas ali, começam a fazer algum sentido. Tá? Fazer artístico e o fazer terapêutico se encontram. Tá? Não há vida sem arte. Tá? Um escritor brasileiro bastante conhecido e que também transita pela área da religião, chamado Frei Beto, ele diz uma frase, algo bastante interessante, que é: o ser humano não tem só fome de pão, né? O ser humano tem fome de beleza. E é isso. Tá? Todos nós temos fome de beleza. Mas não é a beleza pela beleza estereotipada do vídeo, da televisão, do marketing. Não é essa beleza. A beleza é a sensibilidade, é a singularidade. Todos nós queremos ou buscamos essa sensibilidade nas coisas, nas pessoas e na vida. Achar esse lugar é que é o grande desafio, né, da nossa saúde psíquica. E por fim, né, o texto ele finaliza comentando um pouco as experiências do Hospital de Chuquerí, em São Paulo, e também do Hospital de Anchieta, em Santos, e também em São Paulo, em que foram criados espaços de arte ou espaços de convivência onde as pessoas podiam fazer o que quisessem em termos de produção. Tá? Escrita, pictográfica, pinturas, esculturas, marcenaria, qualquer coisa. Esses espaços eram espaços, antes de mais nada, de convivência e espaços, antes de mais nada, de significações a partir da desterritorialização e a partir da reterritorialização. Tá? Então, esses espaços eram espaços de constituir uma nova psique. Então, a gente precisa de mais espaços de reterritorializações. Esse é nosso grande desafio. A arte como um instrumento de enriquecimento de vidas, de descoberta e ampliação de potencialidades singulares, de acesso a bens culturais. A arte não é só dos artistas, gente. É isso que é o mais importante a gente pensar. A arte é de todos que vivem. Tá? Então, precisamos trazer isso um pouco mais proximamente à nossa prática terapêutica. Tá?
Não se trata de expressar um universo interior já existente, mas, sobretudo, de criar um estado, um gesto, um trajeto, um rastro, uma cintilância, uma atmosfera, e nessas passagens desencadeadas, ir produzindo novas dilatações, novas contrações de tempo, de espaço, de corporeidade, de afetos, de percepções, de vivências, um pluriverso à imagem e à semelhança desse deslocamento. Tá? Esse é o desafio, né, proposto pelo capítulo do livro da Elizabeth Lima. Espero que vocês deem uma lida nesse capítulo. Ele faz, então, essa introdução para um texto magistral da Lígia, da Sueli Ronick, desculpa, sobre a Lígia Clark, tá? Que é esse texto aqui. Não é um texto simplório de ler, tá? Mas eu vou falar sobre ele também. Tá? A nossa última aula é sobre esse texto aqui, que eu vou explicar então para vocês, vou tentar explicar um pouco uma das obras da Lígia Clark, que é o que ela chamou de estruturação do self. Tá bem? Por hoje é isso. Voltamos a conversar. Um grande abraço. Boa semana para todos e para todas. Tá? Abraços.